E, meus amigos, a partir de agora nós vamos ter uma conversa muito séria, muito especial, sobre um assunto que vem sendo muito comentado nos dias de hoje: bullying e cyberbullying. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Adriana Dair. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Anica, pela colocação do seu programa sério aqui em Alphaville. Toda a comunidade sempre prestigiando o seu trabalho, eu agradeço imensamente. Nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer um pouquinho mais a respeito deste assunto. Então, em primeiro lugar, eu queria que você nos explicasse qual é a diferença entre o bullying e o cyberbullying. Bom, o bullying, ele já acontecia, é um termo usado no presente, mas as atitudes do bullying já eram usadas antes. As crianças cometiam atos de violência na escola e a família, a escola achava isso normal. Na verdade, é uma interpretação totalmente errada e veio crescendo de uma forma assustadora. O bullying hoje é um termo que nós podemos classificá-lo como uma violência, um ato de violência contra a vítima, que sofre a violência verbal, moral, psicológica. E o cyberbullying é um bullying, só que com o instrumento da nossa tecnologia, que é o computador. É uma violência virtual, que é tão preocupante quanto o bullying, ou melhor, até mais preocupante, porque os aplicadores contra as vítimas não se identificam e fica muito difícil de saber quem foi. Eles não personalizam a vítima, simplesmente eles montam páginas, eles invadem blogs, o Orkut, colocam defamações, insinuam apelidos em caráter moral. Isso é muito sério hoje. Agora, Adriana, o que leva o indivíduo, o jovem, a criança, até o adulto, a cometer o bullying, a praticar o bullying? Na verdade, hoje, com essa famosa popularidade, eles acreditam que ser popular é ir para um caminho negativo da violência. Eles se sentem poderosos. Até a palavra bullying não tem uma tradução, mas o seu termo vem de bully, que na verdade significa valentão. E eles acreditam que com esses atos, eles possam tudo. E não é real, porque você pode ser popular de uma forma saudável. Isso é muito preocupante. E quando muitas vezes a escola e os pais são coniventes, não participam com essas crianças, a boa educação e a respeito de respeitar, na verdade, o ser humano, isso se torna muito sério. E hoje nós estamos muito longe de respeitar o ser humano. Agora, percebeu? A criança, o jovem, está sendo vítima do bullying, tanto cyber quanto na escola ou no seu ambiente de lazer, no seu condomínio, não importa. Vários são os momentos onde a criança, o jovem pode estar sendo vítima de bullying. Quais são os sintomas? Porque normalmente o jovem ele acaba não comentando isso em casa, ele segura e ele vai cada vez tentando administrar sozinho, mas é impossível. Então ele vai se fechando, vai sofrendo. Então, de que maneira que os pais podem começar a perceber? Opa, são sinais de que meu filho está sofrendo bullying. E quando se percebe, o que fazer a partir daí? Se isola dos amigos, começa o rendimento dela na escola a ficar muito baixo, ela não tem motivação para os estudos, o aprendizado dela começa a decair e os pais têm que estar muito atentos e procurar saber bastante do seu filho, dar prioridade, porque pode se tornar indivíduos com problemas sérios, traumas seríssimos e permanentes na maioria das vezes. E a partir do momento que detectou-se que existe ali um sinal claro de que ou é um cyber ou é um bullying, como é que os pais devem reagir? Porque muitas vezes o ideal é aquela proteção, é você ir tomar frente da situação. Como é que você estimula a criança também a se autodefender para ser um adulto um pouco mais seguro, um pouco mais estável? Perfeito. O que acontece? Se o foco for dentro da escola, primeira coisa é procurar a escola, a direção da escola, aguardar uma resposta dessa direção, o que ela pode estar auxiliando, buscar o foco aonde aconteceu e jamais procurar a família do agressor, porque você vai estar dando mais um motivo de revidar algo negativo e incentivando o bullying. E também, se você não obtiver uma resposta adequada da escola, você pode procurar o conselho tutelar
para crianças menores de 12 anos e crianças maiores de 12 anos, a própria justiça. E, doutora Adriana, quais são as consequências deste jovem, dessa criança que sofre o bullying? São sérias, porque, na verdade, pode causar traumas permanentes. Ela vai ser um adulto, se não for sanado esse comportamento, claro, vai ser um adulto inseguro, vai se sentir sempre rejeitado, com medo de atuar. E também quem o faz e quem o agride é um grande candidato para usar drogas, entrar na criminalidade, uma delinquência muito séria. Então, dos dois lados tem que ficar muito atento. Então, é importantíssimo os pais não só prestarem atenção se o seu filho está sendo vítima de bullying, mas prestar atenção e ver que o seu filho pode estar praticando e não achar que isso, nossa, como ele é esperto, como ele tira vantagem. Não, muito cuidado, porque olha só o que ela falou, as consequências no futuro podem ser muito graves para o praticante do bullying também, e eu até diria principalmente. Agora a gente está falando do jovem e do adolescente. E o bullying em idade adulta também existe? Também existe. Isso também vai depender muito do comportamento que esse adulto teve na infância, o que foi sanado, o que foi melhorado. Mas existe muito isso dentro do trabalho e da família. No trabalho tem indicativos. Muitas vezes você é um chefe que solicita relatórios em cima da hora, não participa o seu funcionário das pautas da reunião, humilha, coloca ele em situações desagradáveis, faz fofoca. Isso também é um bullying dentro do trabalho. Dentro da família, o pai e a mãe, muitas vezes, colocam o seu filho em posições de comparação, de humilhações, não dando importância para os atos dessa criança. Tudo é permissível, inclusive atos de agressividade. Eles são concordantes com algumas atitudes do filho por comodismo, por acreditar que isso é muito fácil educar dessa forma. Só que não pode se confundir liberdade com libertinagem, e a educação é fundamental, principalmente passar os valores para os seus filhos de que ele precisa ter respeito com o ser humano, amizade, cooperação, solidariedade, porque é isso que move o indivíduo. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Jacques Rousseau, que ele diz o seguinte, que nós nascemos praticamente sem nenhum tipo de saber. E quando adultos, nós precisamos desse saber. E a única coisa que pode ser dada para nós é a educação e a valorização do ser humano. A menor dúvida, é isso mesmo. E é dessa maneira, você ficando mais atento, você impondo mais dos limites e principalmente imprimindo a educação no seu filho, mostrando o que é o certo, o que é o errado, até onde ele pode ir, por quê? Porque existe um outro ser humano. Então esse respeito ao outro é fundamental, que daí nós vamos ter crianças mais felizes, jovens mais equilibrados e adultos muito mais felizes. Doutora Adriana Dair, psicóloga, e ela vai voltar ao programa. E se você tiver alguma sugestão, inclusive, dessa nossa conversa com a doutora Adriana, mande um e-mail, produção@anicabeara.com.br, e daí nós vamos poder falar exatamente sobre aquele assunto que você também quer acompanhar, quer se inteirar e aprender um pouquinho mais. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. E estamos encerrando o nosso programa, lembrando que você também pode nos acompanhar através da internet. Acontece em alphaville.com.br, clique no banner do programa e lá você terá vários programas à sua disposição e assim você poderá assistir quando, aonde e quantas vezes você quiser. Acesse também anicabeara.com.br, também disponibilizamos o nosso programa no nosso site. Nos encontramos na semana que vem, aqui, através da TV Alphaville? Então eu te espero. Um beijo muito carinhoso e até lá. Oh, well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some.